Graça e paz da parte de Deus Pai, que nos criou, Deus Filho Jesus, que morreu por nós, nos salvou na cruz, Deus Espírito Santo, que nos dá fé, que nos ilumina, santifica, consola e edifica, fazendo-nos crescer nesta fé toda vez que lemos, ouvimos, estudamos a sua palavra. O tema da mensagem sobre o texto de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21, que acabamos de ouvir. O tema é: vivamos pela graça de Deus. Que assim seja. Amém. Pode ser mais. Vivamos pela graça de Deus. Quando nós ouvimos esse destaque, esse tema que eu escolhi para esse texto, sobre o texto de Mateus, capítulo 18, nós lembramos de uma palavra que o próprio Deus disse para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava muito doente. O apóstolo Paulo orava com determinação a Deus, pedindo a cura para a sua doença, para o espinho na carne. E Deus respondeu em 2 Coríntios 12, 9: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, Paulo, doente você vai para o céu, mas sem o perdão dos pecados você não vai. Paulo, tudo aquilo que uma pessoa precisa é o perdão dos pecados, é a graça. É isso que nos leva para o céu. Graça. Segundo o nosso dicionário, graça significa favor imerecido, presente, benevolência, perdão. Quando o imperador Carlos I era o imperador do mundo antigo, um homem foi condenado por alguns crimes cometidos e, antes de ir para o julgamento no tribunal constituído, no tribunal legal constituído, ele pediu uma audiência com o imperador para dar suas devidas explicações, e assim o conseguiu. Saindo de lá, depois da audiência com o imperador Carlos I, ele logo foi para o julgamento, para o tribunal. E lá foram apresentadas várias provas, várias acusações contra aquele homem, e ele permanecia calmo, sereno. Acusações muito sérias, muito violentas, e ele não se defendia, ficando apenas ouvindo, calado. De repente saiu o veredito: culpado, condenado à morte. O povo, uns gritavam a favor, outros contra, e ele, calmo, sereno, apenas levantou a mão e pediu para entregar um papel que ele tirou da sua bolsinha para o juiz ler. E lá nesse papel estava escrito: eu o absolvo. Assinado imperador Carlos I. Ele manteve-se calmo, tranquilo, durante todas as acusações, durante todo aquele julgamento, porque ele sabia o resultado final. Assim ainda acontece hoje em dia em alguns países onde existe a pena de morte, onde o rei ou o próprio presidente da república é o único que pode absolver alguém condenado à morte. E esse homem tinha o documento. Então ele não se preocupou com as acusações, com a gritaria, com os berros, com os xingamentos, porque ele tinha o documento. Eu tenho esse documento. Você também tem esse documento. Eu te absolvo. Ou, nas palavras do próprio juiz, do próprio Deus, a minha graça te basta. Queridos irmãos, esta é a palavra de Deus. Ele nos absolve. Quando nós olhamos com atenção esse texto de Mateus 18, todo ele trata só de um assunto, perdão. Nós aqui no domingo próximo passado ouvimos, analisamos, avaliamos o texto que começou com uma pergunta dos discípulos: quem é o maior no reino de Deus?
Jesus, pegando a criancinha, diz: olha, para entrar lá, vocês precisam se converter e se tornar igual uma criancinha. Enquanto os discípulos estão discutindo quem vai ser o maior lá nos céus, Jesus disse: olha, primeiro tem que entrar lá. Para entrar lá tem que ser uma criancinha. Jesus não está preocupado em quem é o maior. Nós muitas vezes sim, queremos ser o maior. Jesus diz: vocês têm que entrar lá. Para entrar lá tem que ser igual uma criancinha, humildes como uma criancinha, e saber da sua total dependência. A criancinha depende de tudo, do pai e da mãe, do leite que ela dá, da comida que ela faz, ensinar a caminhar, ensinar a falar, tudo ela é dependente. E Deus quer que nós reconheçamos a nossa dependência dele, que dependamos do seu perdão. Ele diz: para entrar lá, você precisa ter o meu perdão. É isso. E aí ele dá os passos para a gente perdoar o outro. Ele diz: olha, quando alguém, lá em Mateus 18, que nós vimos na semana passada, quando alguém tiver alguma coisa contra ti, quando alguém tiver te ofendido, tiver brigado com você, vai lá, vai você, dá o primeiro passo, como vimos aqui no devocional inicial. Dá o primeiro passo e pede perdão. Se ele ainda não quiser perdoar, leva mais uma testemunha, tenta de novo. Se ainda não quiser, leva alguém da igreja para fazer o meio de campo, para havia a reconciliação. Ali Jesus dá os passos para o perdão. E quando Jesus termina de ensinar essa primeira parte, entra o texto de hoje, onde Pedro começa perguntando: mas Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o irmão, o mesmo irmão? Até 7 vezes? Olha que Pedro está caprichando. Pedro está sendo muito misericordioso. Já pensou você perdoar a mesma pessoa que te ofende, que brigou com você, que te xingou, que te desmoralizou 7 vezes? Tem pessoas que não perdoam uma pessoa por causa de uma ofensa a vida inteira, principalmente se for da própria família. Eu não falo mais com meu irmão, não falo mais com meu primo, porque ele me ofendeu e acabou. Entre os fariseus era corrente dizer o seguinte: o máximo que um homem muito misericordioso, muito bom, pode fazer é perdoar a mesma pessoa 3 vezes. E Pedro capricha na pergunta. Ele coloca mais que o dobro. Senhor, mas quantas vezes eu devo perdoar o mesmo irmão? Até 7? E Jesus: Pedro, eu te digo, não 7, mas 70 vezes 7. 490? A mesma pessoa? Algumas traduções colocam vezes depois. Então seria: Pedro, não 7, mas 77 vezes. O que importa aqui, na verdade, não é um numeral. O que importa, o que Deus está dizendo aqui, não é a multiplicação, não é a matemática. É o exemplo dele. É o perdoar sempre. É a conduta, é o procedimento, é a vida, é a atitude. Viver no perdão, viver na graça de Deus. Ô pastor, mas isso aí não dá, não. O ser humano não consegue isso. Nós acabamos de acompanhar a leitura aqui de Gênesis capítulo 50, versículos 15 a 21. José foi vendido como escravo pelos irmãos. José foi jogado num poço para morrer de fome. José foi o tempo todo caluniado, injuriado, tudo por causa dos irmãos. Passou fome, passou sede, passou frio, foi preso, sofreu o tempo todo. Os irmãos riram, zombaram, fizeram festa, tiveram que dar desculpas mentirosas para o pai. Enquanto isso, Deus cuidava de José, porque ele era fiel a Deus e fez ele prosperar. E lá na frente, quando ele era o homem mais poderoso do Egito, depois do faraó, os irmãos estão morrendo de medo. Dizem: puxa, agora que nosso pai morreu, José tem tudo para se vingar. O que a gente vai fazer? E aí eles inventam uma mentira: ó, nosso pai lhe jura tudo se perdoar. Foi o último desejo dele de José. Faça de nós teus servos, teus escravos. E o que José disse? Eu não estou no lugar de Deus. Quem julga, quem condena, quem perde é Deus. Vocês fizeram mal contra mim, mas Deus transformou isso no bem. Vocês estão perdoados há muito tempo. E Ele deu a melhor terra do Egito para os seus irmãos. Ele disse: eu vou cuidar de vocês, vou cuidar dos vossos filhos. Deus me
perdoa, perdoa vocês. É graça, é perdão. Dá 7 vezes, dá 77 vezes, dá 490 vezes, dá. Eu fico pensando naquele preso. Não esse, da história de Carlos I, mas do outro. Pouco antes, bastante tempo antes, Barrabás. Ele está lá na cela dele, esperando o seu dia, esperando a morte chegar. Não sabe quando será. De repente, naquela manhã de sexta-feira, ele é arrancado da prisão, é carregado pelos soldados e só passa uma coisa na cabeça dele, que deve estar xingando, que deve estar se perdendo: vou morrer. Fui preso por causa de uma revolução, matei, minha condenação é a morte. Agora como é que eu vou morrer? Vai ser uma morte rápida, pescoço cortado, que é o tipo de morte mais usual entre os romanos. Talvez eu vou ser jogado às feras. Ou será que eu vou ser crucificado? Passou o dia inteiro pendurado na cruz. O que passou na cabeça de Barrabás enquanto os soldados o arrastavam e ele escutava aquela gritaria sem entender nada, dizendo: poxa, eu estou tão famoso lá fora. Será que tudo isso é para minha morte, para minha condenação? Que desgraça! E quando chega o governador Pôncio Pilatos, propõe uma troca, que é aceita, e o povo grita o nome dele para ser solto e o nome de Jesus para ser crucificado. Ele não entende nada, provavelmente conhece Jesus, todos conheciam, todos sabiam quem ele era, mas quando ele recebe a notícia do Pôncio Pilatos: você está ali, pega aqui tua cartinha de indulto, absolvido. Ele não faz perguntas, ele não faz questionamentos, ele não quer entender o que está acontecendo. Ele só sabe de uma coisa: aquele ali vai ser crucificado no meu lugar. E ele fez a troca, eu fui trocado por ele. Ele foi condenado no meu lugar, eu estou livre. E ele sai correndo. Talvez ele deu uma olhadinha para Jesus. Talvez Jesus de longe olhou, pensou, piscou o olho, dizendo: a minha graça te basta, Barrabás. Eu vou tomar o teu lugar. Barrabás não quis entender, não quis discutir, ele queria liberdade. Ela era de graça total, completa, porque Jesus perdoa assim. Não é com conta-gotas, ele é uma fonte a jorrar água da vida, o perdão. Ele perdoa todos os pecados completamente. Nós perdoamos pouco a pouco, nós gostamos de cobrar. Nós às vezes queremos entender: não, mas eu não entendo, como é que esse perdão de Deus pode ser completo? Eu não preciso fazer nada, isso não dá, eu tenho que ter um jeitinho de fazer uma troca. E aí complicamos. Isso acontecia na época de Paulo também. Na época de Paulo, muitas pessoas que eram convertidas ao cristianismo eram atribuladas pelos judeus, que diziam: não, você pode até ser cristão, mas você também tem que se circuncidar, você tem que guardar o sábado e não pode comer comida imunda, principalmente carne de porco. Essas 3 coisas tem que fazer, senão está preso. E Paulo fica muito incomodado com isso. E olha o que Paulo responde. Ele diz a mesma coisa em Romanos, Efésios, mas eu quero ler Gálatas. Essas pessoas que ainda querem se prender a alguma lei, veja o que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 1, 4, 7, 8 e 9. Ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Vós corrias bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Cuidado, um pouco de fermento leveda toda a massa. E Paulo está dizendo: ou vocês são cristãos e confiam no perdão total, completo de Cristo, ou vocês ainda querem fazer alguma coisa e se prendem a alguma lei. E aí vocês já caíram da graça. Aí vocês são prisioneiros de novo. E a lei
ela não salva, ela condena. De que lado vocês estão, Paulo está dizendo? Cristo matou a morte com a sua ressurreição? Ou nós cremos que Ele venceu a morte por nós, ou ainda estamos aprisionados, sendo arrastados para a morte eterna, para o inferno, porque achamos que podemos trocar a salvação e ajudar com alguma obra, com alguma lei. Queridos irmãos e irmãs, eu lembro daquela mulher que às pressas foi tirada da sua cama, talvez nem deixaram ela se vestir, simplesmente se enrolar no lençol e arrastando pelos cabelos, chamando ela de sem vergonha, de vagabunda, de adúltera, foram arrastando pela calçada. Eu imagino o galo correndo, o cachorro saindo do meio da rua, as janelas se fechando, as mulheres recolhendo as crianças para não verem aquela cena, e os líderes da lei, os líderes da igreja, os fariseus e os saduceus e os escribas ajuntando pedras, na outra mão carregando aquela mulher para diante do juiz. O texto está lá em João 8, 1 a 11. Não sei quem era a mulher, o texto não fala o nome dela. Não sei como é que foi o adultério dela, se ela era casada ou o homem com quem ela estava era casado. O que sabemos é que só ela foi condenada porque assim funcionava a sociedade machista da Palestina naquela época. E ela foi arrastada, ouvindo todo tipo de zombação, de gozação, de impropérios, para a frente de Jesus. Jesus está parado, conversando com os discípulos, ensinando na frente do templo. E aquela mulher é posta em pé, diz o texto, na frente de Jesus. Senhor, a nossa lei manda, eles com pedras na mão, que uma mulher adúltera seja apedrejada. E tu dizes o quê? Já estão preparando a pontaria, né? Naquele momento em que Deus, o Senhor da humanidade, para dar o seu discurso, o seu sermão, Deus faz o que só o seu amor o leva a fazer. Ninguém falaria por aquela mulher, mas alguém se inclinaria por ela. Deus é especialista em se inclinar para os pecadores, para as pessoas. E Jesus se inclina e começa a escrever com o dedo no chão. Deus se inclinou um pouquinho depois, na forma de Jesus, para lavar aqueles pés dos discípulos, sujos, fedorentos, aquela terra poeirada que pisava. Deus se inclinou para abraçar as crianças que eram trazidas até Ele. Deus se inclinou para curar as pessoas que eram trazidas a Ele, para socorrer Pedro, que afundava no mar por duvidar. Jesus se inclinou para orar no jardim do Getsêmani. Ele se inclinou para receber as chicotadas, para carregar aquela cruz até o Monte Calvário, para ser crucificado por mim e por ti. Ele é especialista em se inclinar por amor. E agora de novo Deus está sujando o dedo na terra. Lembra a primeira vez que Ele fez isso? Lá no Jardim do Éden, quando fez um boneco de barro e soprou nele a vida e deu o nome de Adão. Isso é graça. Isso é amor. E Ele se levanta e com toda a autoridade que só Ele tem, encara aqueles homens, os líderes da igreja, que se achavam no lugar de Deus, que achavam que podiam julgar e condenar pela lei as outras pessoas, apontando os erros, os defeitos de todos, porque eles se julgavam espiritualmente santos, puros. Ele encara eles e com a autoridade que só Ele tem, Ele diz: quem de vocês não tiver nenhum pecado,
seja o primeiro a tirar a primeira pedra. E novamente se abaixa e vai escrever. Quando levanta de novo é para perguntar para a mulher: cadê eles? Sumiram? Não te conderam? Eu também não. Vai para casa e não pegues mais. Está aqui a carta. Eu te absolvo completamente. Isto é graça. Isto é amor. Isto é perdão. Queridos irmãos, ela não procurou entender o que aconteceu, ela não perguntou o que ela precisava fazer em troca, porque senão ela ia continuar sendo o boneco de barro. Deus, quando mexe na terra, Ele sopra a vida, Ele dá graça, Ele dá perdão irrestrita, total, completa. Ou eu recebo ou eu ainda continuo acorrentado, indo para o inferno. Querido irmão, querida irmã, você já sentiu como aquela mulher? Acossado, cercado, de pessoas apontando o dedo para você, dizendo um monte de improvérios, talvez te desestimulando, talvez a tua casa. Os pais são os primeiros, às vezes, a fazer isso. Você é burro, você não vai aprender nada, você não estuda, você nunca vai ter um bom emprego, não chega a lugar nenhum. Você já se sentiu na roda os acusadores dizendo: você é gordo, você é magro, você é feio, você é preto, você é vermelho, você é amarelo, você mentiu, olha, eu conheço o teu pecado. Você já se sentiu como aquela mulher com as pessoas nas pedras na mão, esperando o momento para tirar a pedra? Sabe, quando eu leio a Bíblia, eu vejo o nosso grande inimigo ser chamado de vários nomes. Jesus o chama de homicida, aquele que quer matar, o pai da mentira, que engana. Mas a Bíblia também o chama de diabo, o inimigo. Ou de Satanás, aquele adversário que seduz para enganar. Mas eu gostaria de dar destaque a um outro nome. A um outro nome. Em Apocalipse 12:10 está escrito assim: foi lançado para fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. O acusador dos nossos irmãos. Acusador. Já pensaram nesse tempo? Nesse nome de Satanás, do diabo? E em João 10:10 ele explica por que ele é o acusador. Ele diz: para matar, roubar e destruir. O acusador, para matar, roubar e destruir o ser humano, ele tem que nos afastar da graça, da fé. E Satanás, ele está lá, diz, diante do trono, nos acusando dos pecados. Mas e aqui? Aqui ele manda uma legião de demônios especialistas no veneno da acusação. Ele continua, ele é o acusador, ele quer matar, quer destruir. São os fariseus, os escribas modernos, que continuam acusando, como eu falei antes, na própria família, com insultos, com humilhações, com dúvidas. Ele acusa da sociedade, no emprego: você não é capaz, você nunca chega lá, você não presta, você não é nada. Mas ele acusa também na igreja. O acusador também acusa na igreja. Foi por isso que Paulo escreveu aos Gálatas: o que é isso? Vocês caíram da fé? Vocês acham que tem que novamente ser circuncidados, tem que guardar o sábado, não pode comer carne de porco? Isso era a lei lá do Antigo Testamento, era a antiga aliança. Hoje os acusadores modernos talvez não usem, ou talvez até usem. Eu não vejo ninguém falar de circuncisão, ninguém quer mexer no sangue, mas de sábado, de carne de porco, alguns ainda falam. Mas falam geralmente: você não pode beber bebida alcoólica, você não pode fumar, você não pode usar certo tipo de roupa, não pode escutar música mundana. E aí entra tudo, sertanejo, MPB, qualquer coisa que não seja gospel. Você não pode se pintar, você não pode jogar bola, você não pode, tem que. Os acusadores estão aí.
o tempo todo. E Paulo continua dizendo: quem se justificar na lei caiu de Cristo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu sei o que o fermento faz, eu sei o que é levedar, mas eu fiz questão de abrir o dicionário. Eu gosto de procurar um pouquinho mais. No dicionário diz assim: o que é fermentar, levedar? Ela diz que é agitar, revolver, incomodar, inchar. Olha só, é exatamente o que acontece. Aquelas pessoas que prendem os outros pela lei, seja do sábado, da carne de fogo, seja do papel de bebida, de comida, de qualquer coisa, elas fazem isso. Elas agitam, elas revolvem, elas incomodam, porque se eu fico pensando, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso fazer, então a salvação não é de graça, não é total, eu tenho que fazer alguma coisa, eu estou sempre, alguém está me policiando, alguém está me vigiando, eu fico incomodado, eu fico revolvido. Um pouco de fermento leveda toda a massa, Jesus disse. Eu fico incomodado. Por isso, se você perguntar a uma pessoa dessas legalistas se ele morrer agora, ele vai para o céu, ele não tem certeza. Ele para, ele gagueja, porque ele tem que saber se está firme na lei, se já fez o suficiente, falta alguma coisa. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, eles dizem: eu vou para o céu, com toda certeza, porque Jesus paga toda a dívida da minha culpa. Não resta nada. E aqui também diz inchar, não só revolver, incomodar. O fermento, ao fermentar, ele incha aquele que cobra. Porque ele diz: olha, eu não tenho tatuagem, eu não bebo, eu guardo o sábado, então eu estou um passo acima de você. Eu sou espiritualmente melhor que você. Incha o orgulho, o ego. É o que Paulo diz. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Muito cuidado. Ou é pela graça, ou aceitamos e cremos que Jesus disse: está consumado, terminei, fiz tudo, Barrabás vai, está livre, não tem que fazer mais nada. Mulher adulta vai estar totalmente perdoada. Gilberto, Juarez, então vai. Ou eu ainda me prendo a alguma lei. Queridos irmãos, não se deixe novamente acorrentar por ordenanças. Deus, quando olha para você, ele vê primeiro Jesus pregado na cruz. Ou você confia em seu advogado, ou você escuta e confia no acusador. Você só tem duas opções e tem que escolher uma. Quem você está ouvindo na sua vida? O acusador? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode isso, não pode aquilo, porque está errado. Vai para o inferno se não fizer. Não tem a graça, não tem o perdão. Ou você confia em Jesus que diz: está consumado. É pela fé. E eu te perdoo todos os pecados. Olha que coisa bonita. João diz em 1 João 2:1: temos um intercessor, um advogado que nos defende de todo mal, Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz em Romanos 8:34, e o autor de Hebreus diz em Hebreus 7:25: ele intercede constantemente por nós para todos sempre, porque com seu sangue pagou toda a dívida. Pagou toda a dívida. Ele intercede, ele nos defende de todo o mal. Não é conta-gotas, é fonte a jorrar, graça. E o texto de Romanos 8. Eu quero finalizar com esse texto. Eu gostaria que prestasse bem atenção. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Show, diabo, acusador e acusadores, vão para o inferno pelo lugar de vocês. Aqui está escrito que não há nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Acabaram essas ordenanças, as leis. Ou é Cristo ou é o cumprimento da lei. Queridos irmãos, vivemos como cristãos perdoados por Jesus.
e sendo perdoados também aprendendo a perdoar. Nos colocando como uma criança que recebe e que depois, como uma jarra que foi enchida pela fonte da vida, transborda essa graça, esse amor. É isso que Jesus quis ensinar. Não era só 7 vezes, nem 77 vezes, nem 490 vezes. Jesus disse: perdoe sempre. Não seja como aquele credor cheio de orgulho que, tendo uma dívida de quase 20 milhões, o rei o perdoou. E com aquele rapaz que devia 100 dias de trabalho, se um dia de trabalho for como hoje 100 reais, seria 10 mil reais, ele não perdoou. Perdoe sempre e por amor. E quanto ao sermão, o único sermão escrito de Jesus, como eu tenho curiosidade. O que Jesus escreveu ali na terra? Não sei. Mas bem que poderia ser aquilo que ele disse para Barrabás, para Paulo, para a mulher adulta, para mim e para ti. A minha graça te basta. Ó Deus, continue sempre nos dando a tua graça para recebermos com fé e pela fé e a distribuirmos aos outros com amor e gratidão todos os dias. Amém. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde nossos corações e mentes até o dia que Ele nos receber no reino da glória pela sua graça. Amém.